no dia 30 de agosto de 2021, e dando continuidade, então, à discussão sobre a formação do sistema mundo colonial moderno. Nós trabalhamos na aula passada, né, aqueles marcos históricos, né, ou eventos históricos importantes que ajudam a marcar o início da formação do sistema mundo colonial moderno, né? E como a gente disse bastante, né, é o primeiro sistema mundo, né? O que existiam antes eram sistemas regionais, impérios regionais, e agora então começa a formação, a construção do sistema mundo colonial moderno, tá? E então hoje vamos estudar o que nós então estamos chamando de fundamentos da racionalidade moderna. Lembra também que nas aulas anteriores a gente comentou muito sobre isso, né, de como que há várias racionalidades, né? São inúmeras racionalidades e infinitas possibilidades de compreensão, de pensar, de formas de ver, de sentir, etc. E mais uma marca do sistema mundo colonial moderno é justamente a construção de uma racionalidade que se torna hegemônica, ou seja, que é imposta ao maior número de povos possível, né, espalhados pelo mundo inteiro, por meio das invasões coloniais, né, da subordinação e da exploração colonial, por meio do imperialismo. Tá? Então, o que a gente tem, né, durante esses 500 anos, portanto, é um momento, um período de encobrimento dessa imensa diversidade, dessas racionalidades diversas, e de imposição, portanto, de uma forma de ver, sentir, compreender o mundo, que é a forma que se tornou hegemônica pela conquista militar pelos europeus, né, a partir de 1492. Bom, então começamos aqui, né, no finalzinho da aula passada, eu fiz uma breve, né, relação, né, do que seriam esses fundamentos que agora a gente vai estudar cada um deles separadamente, de forma mais aprofundada. E isso vai clarear ou ajudar a gente a enxergar muito, entender muito, né, essa modernidade que agora vai chegando ao final. Então, o ponto, né, importante de compreensão hoje é que depois desses 15 anos de uniformização e padronização, a gente vive de novo um momento de desocultamento, de abertura, e a questão da diversidade, que nós vamos também estudar conceitualmente, como sendo um princípio hoje dos direitos fundamentais, dos direitos constitucionais, que é o direito à diversidade, tanto como um direito individual, ou seja, o direito que cada um de nós de escolher, né, sobre nossa própria vida com liberdade, na diversidade e exigindo, né, das pessoas, do Estado, do poder econômico, ou seja, de qualquer um, exigindo que todos respeitem as nossas escolhas, né, e a gente tem também a obrigação de respeitar a escolha das outras pessoas. Isso, então, tanto do ponto de vista individual, também quanto do ponto de vista coletivo, ou seja, então, justamente essa descoberta que a gente faz hoje de um monte de etnias, de filosofias, de epistemologias, de milhares, portanto, de civilizações com formas de pensar diversas, etc., e que o direito começa a se encarregar da proteção dessa imensa diversidade, né, principalmente nas constituições contemporâneas, né, especialmente as constituições plurinacionais, né, do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009, mas também, ao mesmo tempo, com um monte de decisões judiciais que vão se espalhando pelo mundo inteiro, principalmente aí a gente vê isso acontecendo na Nova Zelândia, na Índia, no Canadá, na Bolívia, no Professor, Equador, mau na contato, parou de Colômbia. funcionar. Parou? Ixi, tá Voltou, funcionando. voltou. Voltou? É saco, Uhum. gente, tem que comprar outro fio desse. Então, essa imensa diversidade, como eu ia dizendo, que a gente encontra, especialmente em alguns países, de forma mais aprofundada, né, mais avançada do que outros. E não sem problemas, Parou né? de Então, novo. saco. E aí, tá? Só Voltou. atrapalhando aqui rapidinho, Tá ô ouvindo? Felipe, Tá eu acho que ouvindo? é o seu, porque o meu não para. Não? O meu também Sério? tá Ele enrolou parando, não. também. Eu Ixi, acho que é o seu, o outro Felipe. é Porque bom. Perdão então, fiz. Vamos Só tentar mais uma cagada que eu vez, se cair faço. de novo. Tá legal? Tá legal, tá Tá? bacana. Então tá. Então, o que a gente estava falando, né, principalmente em alguns países que saíram à frente desse processo de respeito e proteção ao direito à diversidade. É uma questão que é global hoje, né? A gente acompanha o mundo, a gente vai vendo isso.
no mundo inteiro, muito forte, mas tem alguns países que, do ponto de vista do direito, estão à frente, bem à frente. Então, os que estão mais à frente, primeiro, né, os que colocaram isso do ponto de vista constitucional, Equador e Bolívia, né, que são os que têm duas constituições, e agora, com a Constituinte do Chile, a gente vai ter também uma outra Constituição avançadíssima. Lembrando também, que vocês devem estar acompanhando as notícias do mundo, que nós estamos falando aqui, o que eu estou falando aqui, estão muito avançados do ponto de vista jurídico, né? Mas, por exemplo, o Equador hoje vive um problema sério, né? De confrontos, de conflitos muito sérios. A Bolívia passou, ano passado, também por um golpe de Estado, conseguiu recuperar a democracia e hoje tem um governo plural, bastante democrático. O Chile também viveu períodos muito difíceis, mas hoje vive um momento especialmente, né, feliz da história chilena, de construção de uma outra Constituição, que é justamente dentro desse paradigma que a gente está falando, que é o paradigma contemporâneo, né, que é a questão da diversidade, a diversidade como direito individual e coletivo. E, além disso, aqui, logo se tem perto de nós, né, no Canadá, isso vai acontecendo agora com muita força. Nos Estados Unidos, isso acontece, mas principalmente a partir dos movimentos da população, não por parte do Estado norte-americano. O Estado norte-americano é bastante conservador e uniformizador, né? A Constituição, os poderes, é bastante conservador, mas o povo está cada vez mais organizado, já desde há algum tempo, né? Já desde da segunda metade do século XX, que eles vão, então, começando a conquistar direitos importantes, principalmente com relação ao direito à diversidade do plano individual. Os Estados Unidos também tem uma cultura mais individualista, muito diferente da nossa, né? E de boa parte da Europa, né? A influência norte-americana e a influência inglesa, parte da Escandinávia, que é uma cultura mais individualista, né? Enquanto as outras culturas europeias, africanas, latino-americanas, originárias, indígenas, são culturas mais coletivistas, né, ou comunitaristas. Bom, então, e na Nova Zelândia também, você tem avanços, alguma coisa na Austrália, Índia também tem muitos avanços. Na Colômbia, que é um país que historicamente com governos bastante conservadores, né, muito influenciados pelos Estados Unidos, mas que hoje tem, por exemplo, um judiciário, uma corte constitucional com muita coragem e já incorporando, né, portanto, nessas decisões da corte, muitos direitos importantes que vêm com base nessa ideia da diversidade. Então, nós estamos aí saindo, né, dessa única racionalidade moderna, que é branca, masculina, para uma diversidade de perspectivas de mundo. Então, para uma imensa diversidade, onde convivem diversas racionalidades. Bom, então, colocando agora o primeiro elemento dessa racionalidade moderna, nós vamos buscar a partir, então, de um desses eventos que nós comentamos, né? Que é o evento, que é a conquista, a invasão, né, da América. Ali, eu mencionei na aula passada, o Frei Bartolomeu de las Casas, que é um autor importante que vocês encontram na internet, né? Que é um frei que esteve aqui, ele foi bispo de Chiapas, no sul do México, e que esteve aqui na América Hispânica, né, na América invadida pelos espanhóis, na segunda metade do século XVI. E ele é um cara muito, muito respeitado pela igreja, é um humanista, um cara, né, que tem escritos muito importantes para a proteção da vida, né, da diversidade, da natureza, do ser humano, já naquela época. Nós vamos ver aí pelo mundo afora um monte de escolas católicas com o nome do Frei Bartolomeu de las Casas, que é essa referência do século XVI. Ele chegou aqui na América e ficou espantado e muito assustado com tanta violência que os soldados espanhóis, depois portugueses, ingleses, franceses, holandeses faziam com as pessoas. Torturavam, matavam, estupravam. Era uma coisa assim, incompreensível, né? E absurda. E aí então ele escreve, como eu disse na aula passada, né, uma carta para o rei da Espanha denunciando isso, e uma carta para o Papa também denunciando isso, falando, olha, isso não é coisa que cristãos façam. Né? Um cristão, ele é o cristianismo, a essência, né, do ensinamento de Jesus Cristo é o amor.
Né? Então, cristão não tortura, né? Cristão não sai matando, cristão não vai ficar fazendo guerra, cristão não vai ficar fazendo arminha com a mão, cristão não vai ficar fazendo, né, a defesa do ódio, da raiva, etc. Né? Cristo é amor, paz, compreensão, respeito à diversidade e etc. Né? E a essência é tão simples do cristianismo: amar, não tem erro. Se você ama, você não bate, você não mata, né? Você não sai torturando as pessoas, não sai discriminando, ofendendo, etc. Então, e o Frei Bartolomé das Casas chega lá para o Papa e fala: olha, o que os espanhóis estão fazendo lá não tem nada a ver. É muito grave. O Papa faz uma bula papal, né, condenando isso. Só que o Papa estava lá, né, em Roma, e os espanhóis estavam aqui na América. Naquela época não tinha, né, comunicação. A comunicação era super difícil, né? Tinha que ir uma carta de navio, imagina, né, quanto tempo para sair da América, chegar na Europa, sair da Europa, chegar aqui. Então a bula papal não tem tanta repercussão entre os soldados espanhóis, que continuam cometendo violência durante séculos, né? E a mesma coisa com relação ao rei da Espanha. O rei da Espanha também condena, pelo menos formalmente, mas também, né, o que os espanhóis encontraram aqui, depois dos outros europeus que chegaram, foi muito ouro, muita prata, muita riqueza. Então também ele não vai falar: olha, não mata não, mas tira tudo desse povo aí, né? E aí então eles vão continuar matando, e curiosamente matando até hoje, né? Os povos originários, indígenas, etc. Bom, é, então, aí vem a primeira pergunta que ajuda a gente a entender essa questão, né? Uma pergunta que muitos vão fazer, como Frei Bartolomeu vai fazer, é o seguinte: será que esses soldados espanhóis e os outros que vieram depois, eles são simplesmente maus? O problema é simplesmente se explica essa violência pela maldade. Olha, como a gente já comentou, maldade existe, né? O mal existe, o mal está aí solto, né? Santo Agostinho fala, ele define muito bem o mal, que é o mal como ausência, né? Para Santo Agostinho, o mal é a ausência de bondade, a ausência de empatia, a ausência de inteligência, a ausência de conhecimento, né? A ausência de amor, né? Então, o mal é o vazio, né? É o oco, é o vazio. A gente tem hoje um mal aí, entre nós, muitos vazios, né? E isso é muito interessante. Agora, é óbvio, né, que a gente não vai explicar todas essas violências da modernidade simplesmente falando: o sujeito é mau, o sujeito é mau, é bom. Não é assim. A maldade está aí, a maldade está entre nós, né? A maldade está no poder no Brasil, mas a gente tem outras explicações que a gente precisa entender para poder, né, entender esses processos. E aí, então, é que vem a primeira compreensão, né, que marca essa racionalidade moderna. A modernidade, ela é binária, ela funciona de uma lógica simplificada. O mundo não é binário. O mundo é plural, extremamente diverso, né? Como já disse várias vezes. Só que a modernidade simplifica. Ela vai dizer que há uma lógica binária que rege o mundo, né? Que é, então, essa lógica de nós, os bons homens brancos, proprietários e ricos, e os outros, não homens, não brancos. O mundo moderno, então, ele se estabelece dentro desse binarismo inicial. O mundo masculino e branco, europeu, e o mundo não masculino, não branco e não europeu. Bom, isso aí tem um fundamento em um filósofo moderno, né, que é o René Descartes. Vocês devem ter estudado já alguma coisa, né, claro, sobre o René Descartes no ensino médio. Descartes, ele inicia uma perspectiva, um filósofo, né, referência importante para esse mundo moderno. E o René Descartes, ele defendia que existiam corpos com razão e corpos sem razão. Ou seja, ele defendia, ele viajava na maionese ainda, né? Porque ele falava: olha, existe no corpo do ser humano uma glândula, a glândula pineal, e essa glândula contém a alma do ser humano. Só que nem todos os seres humanos, né, têm alma. Nem todos os seres humanos têm razão. A maioria dos seres humanos não tem razão. Logo, não tem alma. Quem são os seres humanos que têm razão, que têm alma? Aí está o ponto. Quem que é René Descartes? Né? René Descartes, um cara de cultura
né, franca, ou seja, né, não é uma França que está se formando ainda, né, não, mas é um francês, homem e branco. E, obviamente, ele vai chegar e falar: olha, quem, quem tem, quem tem racionalidade, quem tem alma? Nós, brancos, europeus. As mulheres não têm alma, a gente comentou, né, a aula passada, inclusive, o livro da Silvia Federici, né, uma filósofa italiana muito importante. As mulheres não têm alma, as mulheres se resgata, né, em grande medida aquele pensamento machista grego na antiguidade, que os homens não podiam amar as mulheres, porque as mulheres não pensavam. A mulher não tinha razão, né? A mulher não tinha, né, a alma na glândula pineal, assim como os não brancos e não europeus. Então, a Europa começava a invadir o mundo inteiro, né? Os portugueses, espanhóis estiveram em todos os continentes, os ingleses também invadiram todos os continentes, né? E onde eles encontravam pessoas, falavam: olha, nós, brancos, somos lindos, maravilhosos, inteligentes, vocês são atrasadinhos, agora nós vamos invadir isso, a cultura, né? E vamos, então, construir as nossas cidades, a nossa forma de organização política, a nossa forma de organização econômica, subalternizando o outro. Então, isso nós vamos chamar, então, do primeiro fundamento da modernidade, que é a lógica binária de subalternidade. Uma lógica binária de subalternização do mundo. Vocês vão perceber que o mundo moderno, nós ainda estamos mergulhados no mundo moderno, que está acabando rapidamente, se é que já não acabou isso aí, né? Mas a gente ainda vive intensamente essa grande crise da modernidade e da racionalidade moderna. E muitos de nós, né, aprendemos ainda a pensar, na minha época, muito mais do que vocês hoje, né, que já têm escolas mais reflexivas, professores mais reflexivos, que não simplesmente não repetem, né, as coisas de 500 anos atrás, né, mas muitos de nós sofremos muito a influência desse pensamento binário subalterno. A nossa cabeça ainda funciona muito dentro dessa lógica, né, e isso está radicalmente presente, né? Que é a lógica binária. Olha só como é que você vai encontrar isso. Você vai encontrar sempre um binarismo entre cristãos e muçulmanos, né? Entre bons e maus, entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre arianos e judeus, né? Entre brancos e negros, entre comunistas e capitalistas, né? Entre coxinhas e petralhas, né? Entre cidadão do bem e o cidadão do mal, né? Entre comunista, que é essa histeria idiota, imbecil, de pessoas que não estudam, não têm a menor ideia do que é comunismo, nós vamos estudar, né? Que é comunista, você é comunista, você é comunista. E outro lá, não sei como é que chama, cidadão de bem, né? Essa lógica binária é de 1492. Então, esse é um dos elementos fundantes da racionalidade e que simplifica o mundo, ou seja, um mundo rasteiro, um mundo onde as pessoas não pensam, é só emoção, né? Raiva, ódio, onde então aquele que é diferente do padrão, o padrão moderno qual é? Branco, né? É muito interessante, tem muitos brasileiros aqui que se sentem, né, brancos, né? Tem uma amiga minha, acho que já contei isso para vocês, que ela foi para os Estados Unidos, ela loura, assim, pele branca, se achando, assim, a branquela, né? Foi para uma festa de brancos norte-americanos, caucasianos. Os caucasianos falaram: minha amiga, o seu lugar não é aqui não, você é hispânica, vai lá para o lado dos hispânicos, né? Você não é caucasiano, você está se achando branquinha, é? Não é não. Então, isso, essa coisa, assim, meio que é ridículo, é outras coisas que a gente tem que estudar mais adiante também, como o colorismo, né, a questão das cores, a imensa diversidade, né, o racismo que marca a modernidade é racista, a modernidade é branca e masculina, ela é essencialmente machista e racista, né? Então, diga, Mariana. Eu não consegui anotar na hora que você falou, mas essa Oi, não estou te lógica ouvindo. binária, ela seria um fundamento? Qual seria a palavra para Vocês estão explicar? ouvindo, Mariana? Tá conseguindo escutar? Gente, Tô vocês estão me escutando, sim, ouvindo? professor. Estava Estamos te escutando. Sim. ouvindo. Oi, Vou falar. Então, é isso. binária, Estão me essa lógica ouvindo, né? Tá, binária eu não ouvi a seria um Mariana. fundamento do Bom, Estado se você moderno? quiser, então, pode fazer sua pergunta. Ela tá Então, falando. Ela tá voltando falando. Ela aqui, já tá falando a você tem pergunta esse já, mundo professor. binário subalterno, tá? Que é, então, essa lógica binária de subalternização do outro. Diga, Clara. Professor, o senhor está me ouvindo?
Não, ele não Ué, tá, a ele gente não não tá. tá ouvindo. Não tá vendo. Espera aí. Oi. Ah, agora eu Oi? ouvi. Espera aí. Oi. Oi? Vocês Oi. vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Sim. Sim. então agora eu Sim, tirei esse professor. coisa aqui. Vou comprar outro, que esse negócio está dando tilt. Bom, Porque a Mariana então, tava falando. Mariana, Fazendo pergunta. fala aí. Então, eu me perdi um pouco, mas essa lógica binária, ela seria um fundamento do Estado moderno? Qual seria a melhor palavra para descrever isso? É um fundamento da racionalidade moderna, ou seja, como que nós, modernos, aprendemos, fomos ensinados a pensar, né, com a construção da hegemonia europeia. Ou seja, a nossa cabeça, né, desde o início da formação do Estado moderno, começa a ser treinada de uma forma simplificada, binária. Então a gente aprende, né, e eu estava mostrando assim com vários exemplos, e são inúmeros exemplos, vocês começaram a pensar aí, são muitos exemplos, né, que marcam esse binarismo, né? É mocinho e bandido, né, cowboy e índio, homem e mulher, e assim vai. Nessa lógica simplificadora, onde há o mal de um lado, o inimigo, né, e o bem do outro. E a gente aprendeu a pensar, né, obviamente estava falando, né, acredito que vocês, muito menos do que eu, né, a escola, na minha época, era muito mais conservadora do que as escolas hoje, vocês devem ter aprendido alguma coisa mais diversa, né? Mas o binarismo está muito, muito presente na nossa sociedade. É uma simplificação brutal do mundo, é uma simplificação do pensar, né? Onde a gente começa a nomear, tem muita coisa interessante publicada nisso, né? No campo da filosofia, da psicanálise. Tem um psicanalista, Alain Badiou, que ele é filósofo, né? Ele tem um livro interessantíssimo que chama La Portée de Mot Juif, né? Ou seja, carregar o nome judeu. E ele coloca ali como que muitas vezes você nomeia, né, um monte de pessoas, e é o que a gente faz o tempo todo. Ah, o fulano é comunista, né? O fulano é judeu, o fulano é cristão, o fulano é católico, é evangélico, ele é muçulmano, ele é chinês. E aí, então, você pega-se milhares, milhões de pessoas, cada pessoa com sua história, com a sua vivência, com seus sonhos, com seus medos, com seus amores, com seus desejos, pessoas, e você coloca essas pessoas atrás de um nome coletivo, que encobre toda a imensa diversidade das pessoas. Então, isso é muito errado, isso é muito simplório, né? É muito rasteiro, mas isso faz parte do jogo moderno, de justamente o que que os europeus fizeram quando chegaram aqui. Primeiro, eles chamaram todas essas civilizações, milhares de civilizações que existem na América, ele chamou tudo de índio. Olha a violência que é isso. E olha como é que isso nos acompanha até hoje. Todo mundo acha que tem índio. Ah, que é tudo índio. Né? A gente já comentou, são 270 idiomas diferentes. São mais de 300 civilizações diferentes. Não existe índio. Né? Existem várias civilizações complexas, distintas, né, com sua própria filosofia. E aí o europeu chegou e falou, é tudo índio. Né? E agora a gente tem assim, um momento bastante delirante, né, da sociedade, onde tudo é comunista. Até a física quântica virou comunista. Olha o grau de estupidez, né? A física quântica é coisa de comunista. Então, se o conhecimento é coisa de comunista, sejamos todos comunistas, né? Porque a ignorância, então, é dos caras que são contra os comunistas. A filosofia é coisa de comunista, a física quântica é coisa de comunista, o conhecimento é coisa de comunista, a história é coisa de comunista. Ah, vai tomar banho na caixa de fósforo, um monte de imbecil. Mas não, tem que estudar, né? É a diversidade, é a diversidade. E isso está em 1492. Lá atrás, os espanhóis, o que começa então a existir? Olha, esse mundo binário vai chegar e a gente vai perguntar por que que um soldado espanhol que chega aqui na América, né? Isso acontece até hoje, gente. Isso acontece até hoje. Por que que ele mata, sem pensar duas vezes, um habitante originário daqui, que ele vai chamar de índio? Porque ele vai reunir toda essa diversidade atrás dessa palavrinha, índio, e vai chegar, olha, índio é atrasadinho, índio não tem alma, né? É o René Descartes, né?
Índio não tem alma, índio pode ser, portanto, se ele não tem alma, pode ser escravizado, morto, assassinado, como se fosse qualquer outro bicho que também não tem alma. Né? Então você tem a lógica que começa. E aí o Frei Bartolomeu pergunta justamente isso. Como é que esses caras chegam? Eles faziam filas de pessoas, né, para arrancar a cabeça do corpo com um único golpe de espada. Por que uma pessoa faz isso? Né? Eles faziam filas de pessoas para partir uma pessoa ao meio. Por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa estupra a outra pessoa? Né? Porque eles pegavam as crianças recém-nascidas e davam para os cachorros comerem. Como é que uma pessoa pode fazer isso? E aí a pergunta do Frei Bartolomeu, como é que um cristão pode fazer isso? Esse cara não é cristão, esse cara é do mal. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Né? E aí, então, que começa a gente começa a entender essa lógica. Olha, as pessoas. Sim, maniqueísmo, é isso. Ulisses, desculpa, você está com a mão levantada aí, pode falar. Já mandei a dúvida. Já mandei a dúvida lá, já. Obrigado. Então tá. Não, sim, isso é a lógica maniqueísta, sim. É uma lógica binária, do bem e do mal, e o mundo todo se divide nisso. Né? Então, como eu disse, não é que. Mas isso é. Bom, vamos dispersar, não, senão a gente não vai para frente com isso aqui. Então, essa lógica binária é uma lógica que é posta em nossas cabeças. Ou seja, a gente passa a aprender que o mundo é dessa forma, né? Que o mundo é binário, que é simples, né? E que então a gente começa. E olha só, quando eu citei para vocês o Alain Badiou, né, esse filósofo francês, né, que tem esse livro, olha só que coisa, né? Você imagina, a gente entende isso muito. Primeiro, o que toda a violência e brutalidade feita pelos nazistas contra os judeus foi feita contra os diferentes em tempos diversos. Foi feita e continua sendo feita contra os indígenas, né? Foi feita e continua sendo feita contra a mulher, né? Continua sendo feita contra as pessoas que, dentro dessa lógica binária moderna, não se enquadram da lógica do branco, né? Homem, ou seja, se não é branco, não é masculino e não é europeu, né? É posto, né, de lado. Então, e é discriminado, é morto, é torturado, é assassinado, etc. Então, esse é um aspecto primeiro. A desumanização da diferença, né? Ou a animalização da diferença, né? Ou a coisificação da diferença. Quando nós chegarmos no nazismo, que nós vamos estudar, vocês vão então aprender, né, qual é a técnica nazista e como que gradualmente eles vão, né, transformando o outro, a outra diferente, né, em adversário, depois em inimigo, depois ele é animalizado. Então a propaganda nazista, por exemplo, colocava os judeus como se fossem ratos, né? Depois da animalização, a coisificação, que aí é o pior. Se a pessoa é transformada em coisa, ela vai ser morta, e é daquele, você coloca lá no campo de concentração, deixa ela sem comer, né? Morrendo de fome, depois se coloca nos banhos, né? com gás, que usavam gás que era usado para matar ratos, né? E aí cada vez mais eles pensavam como matar de forma mais acelerada os judeus, os ciganos, né, os afrodescendentes, enfim, os não brancos, né, não arianos, né, e não cristãos, né, que é óbvio que a gente não pode falar. Né, o Papa, o anterior, Bento XVI, né, ele teve num campo de concentração e ele falou, e ele era alemão e jovem, né, quando era ainda Hitler no poder, ele era criança, o Bento XVI. Ele falou que, óbvio, né, no campo de concentração, né, não há a presença de Deus, né? Há a presença pura do mal. Talvez a gente possa pensar hoje com relação, não sei se vocês já viram, né, de uma penitenciária brasileira. Né? Ali está a presença do mal, não há a presença de Deus ali. Claro que não. Né? Deus não tortura, Deus não faz sacanagem, Deus não deixa as pessoas sofrendo, né? Deus perdoa. Né? Então, é essa coisa que constrói-se, então, dentro dessa lógica binária que penetra a sociedade, penetra as cabeças dos sujeitos modernos. Então, isso é o primeiro elemento que a gente vai encontrar lá. Para que
os europeus pudessem invadir, eles invadiram o mundo inteiro, gente. Né? E mataram milhões, milhões de pessoas, né? Na América, na África, na Ásia e na Oceania. Então, para que você pudesse fazer isso sem dor na consciência, você tem que criar, né, esse universo paralelo, né, delirante, de onde existem pessoas sem alma e pessoas com alma. Tá? Então, isso você vai ver, e vocês já devem ter visto muitos filmes, muitos seriados, né, lido muitos livros, onde vocês encontram, né, aos montes exemplos, né, dessas violências, né, absurdas cometidas contra as mulheres, né, contra o não homem, o não branco, né, o não europeu. Né, obviamente que tem, pelo resto do mundo, um monte de gente que se acha branca, né, europeia, mas não é. Né, e vai para a Europa vai descobrir que não é, ou vai para os Estados Unidos vai descobrir que também não é. Bom, então esse é o primeiro elemento. Né? Como que eu vou explicar essa maldade? É óbvio, gente, que essas pessoas não são simplesmente más, então a gente precisa diferenciar isso. As pessoas fazem maldades, mas muitas pessoas que fazem maldades, e muitas maldades, né, não estão conscientes do que elas estão fazendo. Então, esse é o jogo mental que é feito na construção da racionalidade moderna, né? E que está muito presente até hoje. De repente você vê pessoas, você conheceu, pessoas boas, né? Às vezes você cresceu com essas pessoas, etc., defendendo violência, né? Defendendo a agressão dos outros, defendendo a subalternização do outro. O que aconteceu com essa pessoa? Né? Então, esse é um jogo, e a gente vai dando aqui o primeiro passo para entender esse mecanismo, depois a gente vai sofisticando e vamos trazer para dialogar com a gente também, né? A psicanálise, a psicologia, a história, né? Mas se vocês já assistiram também o vídeo que eu passei para vocês, vocês já conseguem, né, compreender também melhor e como que esses mecanismos hoje, né, de alienação, de geração do ódio, são extremamente sofisticados. Né? Porque tem aqui algo que as pessoas nunca imaginavam no século XV, que é isso aqui. Ó. Né? Isso aqui é a maior escravidão que construíram. Eu também não largo isso não, gente. Então, também eu estou me colocando no meio do... que eu preciso disso para o trabalho. Você imagina, aqui a gente fornece... Você sabe qual que são as empresas que mais lucram no mundo hoje disparado? Vocês sabem, né? Google, Microsoft, né? YouTube, né? Essas empresas, você tem empresas dessas que o valor de mercado delas é o PIB do Brasil. Em outras palavras, se a gente pegar todo o PIB brasileiro e tentar comprar essa empresa, a gente não compra, ou compra apertadinho. Né? E o que essas empresas ganham dinheiro com o quê? Com o que o WhatsApp ganha dinheiro? O YouTube ganha dinheiro. Com o que eles compram dinheiro? Principalmente vendendo a gente. Né? Tem muito livro legal. Tem um livro que eu estou lendo agora, fabuloso. Tá? Depois eu vou passando para vocês. Né? Vendem a gente. Ou seja, cada joguinho, eu tinha mania de jogar um joguinho aqui, né? Fiquei viciado, aí eu larguei o joguinho. Hoje eu não jogo mais joguinho, porque a gente vicia. E é feito isso. Os caras são fodas, os caras fazem isso para viciar a gente. Né? E aí o joguinho, ou você compra o joguinho, ou você então começa a assistir propaganda para ganhar ponto. Né? Com certeza vocês já conhecem isso aí. E aí, ou então tem joguinhos que a gente vai dando informação sobre a gente. Ou brincadeiras que você recebe no YouTube, por exemplo. Qual é o seu horóscopo, não sei o quê. Aí você vai respondendo sim ou não. Você está dando milhares de informações, né, sobre você mesmo. Nós damos gratuitamente para essas empresas milhares de informações sobre nós o tempo todo. Em outras palavras, a gente trabalha de graça para essas empresas que são trilionárias. E o que elas fazem com isso? Vendem essas informações para outras empresas. Eu quero saber, olha, o que o Zé Luiz gosta de comer? Eles sabem tudo. Né? O que eu tenho medo? O que eu gosto? O que me faz... Enfim, tudo de mim, né? Eu disponibilizo por meio disso tudo que a gente acessa. Né? YouTube, todos esses, e-mail já há muito tempo, Twitter, tudo, TikTok, tudo a gente está dando informações detalhadas sobre o que a gente gosta, o que a gente tem medo, o que a gente desgosta, e as empresas vendem isso para outras empresas para saberem. Esse livro aqui, eu acho que eu já mostrei esse livro aqui. Esse livro, ele fala da era de capitalismo de vigilância. É uma autora norte-americana, Shoshana Zuboff.
Esse livro é um livro grandão, mas vale a pena, porque vai explicar a vocês como é que funciona esse processo, né? Que ele está falando justamente isso. As empresas sabem tudo de nós. E aí não só as empresas, sabe o que acontece? Os estados. E não só os estados, sabe que também quem compra? As campanhas eleitorais de partidos políticos. Então, se eu quero fazer, por exemplo, o sujeito ter ódio, eu sei, porque a inteligência artificial me fornece essa informação. Como é que eu vou afetar emocionalmente aquela pessoa? Eu crio um universo paralelo. E quando as pessoas ficam mergulhadas nisso aqui o dia inteiro, ela está vivendo um mundo que não existe. Aliás, o mundo real contradiz o que está ali, mas ela acredita no que está aqui. Porque isso é feito muito bem feito. Muito bem feito. Aí você cria esse monte de zumbi que segue Trump, por exemplo, que segue o presidente dos Estados Unidos, que segue os fascistas lá da Hungria, da Alemanha, da Polônia, etc. Um monte de zumbi que fica aqui, vivendo num universo paralelo. O mundo diz, né? O mundo real desconstrói o que está aqui, mas as pessoas não olham o mundo real. As pessoas andam no meio da rua olhando isso aqui. Para em qualquer lugar, olha isso aqui. As pessoas vivem isso aqui. Né? E aí, bom, aí você tem várias explicações psicológicas que ajudam a explicar, né, como é que eles conseguem manipular, gerar ódio, dividir população, fazer com que as pessoas lutem por interesses que são contrários ao deles. Por exemplo, você tem umas coisas muito malucas. Por exemplo, uma pessoa que não é rica, por exemplo, se pagar um CTI por dia, se você não tiver plano de saúde, não tiver o SUS, você vai pagar R$ 26.000 de CTI por dia, ou mais, depende do hospital. Né? Então, uma pessoa que defende a privatização da saúde pública, né, ela que não tem R$ 26.000 por dia para pagar um CTI, ela está defendendo algo que é contra ela. É muito louco, muito doido. Né? E basta, né, vocês lerem ou irem a. Não precisa ir, não, ler. Né, o que foi a privatização da saúde nos Estados Unidos, ou a privatização da saúde na Colômbia, para ver quando a saúde é privada, isso é óbvio, é só pensar um pouquinho, um pouquinho. Se a pessoa tem muita grana, ela tem a melhor saúde do mundo. Se ela tem médio grana, ela tem médio saúde. Se ela tem pouca grana, ela não tem saúde. Nos Estados Unidos, você tem 43 milhões de pessoas que não têm acesso à saúde, no país mais rico do mundo. Eu já precisei de saúde, já precisei de saúde na Colômbia, que eu ia muito, já dei aula no mestrado em Bogotá, e lá a saúde é toda privada, paga em dólar. E se eu não tivesse dinheiro? Né? Tinha lá um plano de saúde michuruco que eu paguei para poder viajar, que a gente paga, que o médico nunca aparece, eu tentei achar um médico, o médico não aparecia, ou então você paga grana. E o sujeito defende a privatização. É muito, muito maluco. Ou o trabalhador que defende a reforma trabalhista. Ou o aposentado que defende a reforma previdenciária. Como é que acontecem esses fenômenos absurdos? Com isso aqui. O sujeito vive num universo paralelo, né, que é construído pela inteligência artificial para ele. Ô, Felipe, desculpe, você estava com a mão levantada aí, mas eu estava só terminando o raciocínio aqui. Pode falar. Tranquilo, professor. Não, eu ia dizer que em 2011, quando teve o Opera Mini, né, que era um navegador, e ele foi denunciado porque ele estava ligando o microfone, e aí você falava com alguém que estava perto de você, que você estava precisando de um celular, então que você estava precisando de alguma coisa, e automaticamente vários anúncios apareciam. Hoje isso também acontece, só que é Acontece. normal. É. As pessoas normalizaram isso. A investigação da nossa vida virou normal. Exatamente. Eles ouvem tudo, a inteligência artificial ouve tudo, de acordo com a palavra que você usa. Né? Por exemplo, isso também que você está lembrando, Felipe, há mais tempo, por exemplo, quando teve o atentado às Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Né? Ele já tem, é um país que tinha o maior supercomputador da época. E o computador ia filtrando palavras. Então, se você escrevia, por exemplo, no seu. Não tinha WhatsApp ainda, mas tinha e-mail, né? Se você escrevesse no e-mail, por exemplo, alguma palavrinha suspeita, o computador vai filtrando e vai colocando você ali a informação sobre você, né, para um agente ali de segurança interna ou da CIA, etc. Né? E aí, dependendo do volume de informações que o computador vai selecionando, você passa a ter um agente, né, de segurança interna ou da CIA para te acompanhar. Os livros, já desde essa época, os livros que os norte-americanos pegavam na biblioteca, em qualquer biblioteca, ou compravam em qualquer livraria, biblioteca de universidade, os livros todos iam para o computador central de inteligência. E aí, então, o sujeito pegou o Alcorão aqui.
ou o sujeito pegou um livro de algum autor comunista aqui, ou de algum autor ligado ao fundamentalismo islâmico. Na hora, já percebia um agente para acompanhar a sua vida. Né? E isso é hoje feito o tempo todo, rapidamente, pela inteligência artificial. Sabem tudo da gente, sabe o que a gente come, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, sabe tudo. Né? Então, uma coisa que vocês precisam abandonar é achar que vocês têm privacidade. Não tem. Então, joguem com a inexistência de privacidade. Não há privacidade hoje. Né? Como o Felipe está citando hoje, é comum e as pessoas estão nem aí. Aliás, as pessoas abastecem, né? Ou até ficam mandando fotografia. Né? Antigamente tinha isso, tinha uns amigos meus, que eu acho que parou isso. Chegavam no restaurante, aí me colocaram lá no Facebook, tirar o retrato da comida. Ah, estou comendo isso. Aí tirar o retrato do copo de cerveja. Estou tomando essa cerveja. Gente, o cara, em vez de curtir a comida, a cerveja, ficava tirando retrato para mandar para os amigos que ele estava comendo. Então, o importante era gerar ciúme nos amigos, inveja. Olha a cerveja que eu estou tomando, você não está. Olha que a picanha que eu estou tomando, você não está. Hoje também não tem mais como mandar retrato de picanha, porque a gente não tem mais dinheiro de comprar picanha. Mas né, a gente pode mostrar um churrasquinho assim, né, raro, né? Ou então pega uma fotografia antiga, aí você põe lá e fala, olha, remember, né, o tempo que a gente tinha dinheiro para fazer um churrasquinho e mandar fotografia para os amigos. E é pior, né? Fazer churrasco e não convidar os amigos. Aí também perdi a amizade de vez em quando. Né? Bom, gente, voltando aqui então. A primeira, portanto, essa lógica binária de subalternidade. E isso é construído, olha, como é que isso era construído então? No início da construção do Estado moderno, começa então eu comentei, a uniformização, né? A imposição de um único idioma, a imposição de uma única religião. E o Estado, então, com mecanismos muito sofisticados, né, para a época, mas não tecnológicos, né, hoje são infinitas vezes mais sofisticados, controlava o comportamento da pessoa. Olha, como é que se controlava, por exemplo, o comportamento das pessoas lá na Espanha do século XVI, Portugal, Inglaterra do século XVI? Né? Olha, um instrumento que vai ser usado pelo Estado para isso é a religião. A religião vai colocar na cabeça dessas pessoas, primeiro, os espanhóis começaram com isso, né? Depois os portugueses, aí depois vem o resto todo. Vai colocar na cabeça da pessoa que há um Deus onipresente. Esse Deus nos acompanha todos os segundos da nossa vida. Esse Deus sabe o que a gente pensa, o que a gente faz, né? Mesmo escondido. Então, esse Deus, olha o Estado, olha a força que o Estado passa a ter. O Estado, então, cria uma religião oficial do Estado, todo mundo é obrigado a ter aquela religião, e na cabeça das pessoas é repetido a exaustão que esse Deus onipresente sabe de tudo. E esse mesmo Deus, né, por meio dos representantes, né, de Deus aqui, os cardeais, né, o Papa, os reis, né, os reis eram coroados pelos papas, né, no mundo católico nesse período, né, ou os reis eram, né, não subordinavam ao Papa. O Henrique VIII, por exemplo, criou uma religião onde ele é o líder da religião, né, que foi o anglicanismo na época. A rainha da Inglaterra hoje, ela é a chefe da religião anglicana. Ela nomeia todos os bispos espirituais, são 28 bispos espirituais na Inglaterra, ela nomeia todos, ela é a chefe. Né? Então você imagina, você está falando com um rei, ou um rei que dialoga com Deus, né? Ou um rei que representa Deus, ou um rei que dialoga com quem dialoga com Deus, que portanto tem acesso direto a Deus. E Deus sabe tudo. Aí então, olha o que a Inquisição espanhola vai fazer. Olha, você então, seja um bom católico, seja um bom cristão, porque todo o Estado, as pessoas nas ruas estão vendo o que você faz. Na família, as pessoas estão vendo o que você faz. E mesmo quando você está trancado no quarto ou trancado no banheiro, tem uma música aquele cara ótimo, gente. Não foi da época de vocês, não. Fugiu o nome dele. Depois eu lembro. Era um cara irônico, assim, que ele falava, mesmo que a gente estava trancado no banheiro, Deus estava lá olhando, assim. Aí o cara fica neurótico, assim. Porque se ele está olhando em todo momento, então você não tem nenhum momento onde você está sozinho. Então você gera assim, um monte de gente hiper neurótica, né? Talvez vocês sejam menos, mas todos nós, assim, da minha geração, somos um pouco neuróticos, né? Com essa insistência. O tempo, você está o tempo todo sendo controlado. A psicanálise trabalha isso, ela trabalha isso
com o nome que Lacan vai trabalhar, que é o grande outro, né? O que é o grande outro? É esse olhar, e reparem só, vocês, não sei se, talvez em algum momento, isso já acontece com muita gente, acontece comigo, talvez teoricamente aconteça com todo mundo, né? É o que Lacan defende. Fala, olha, às vezes você está andando sozinho numa rua, não tem ninguém te olhando e você tropeça. Aí você fica sem graça. Você fica sem graça porque você tropeçou, por quê? Quem é que está te olhando? Né? Ou às vezes você tem até vergonha de. Uma coisa que você faz, você tem vergonha de você mesmo. Quem é que está te olhando? Por que você está envergonhado? Né? Se não tem nenhum olho, nenhum olhar, tem o olhar do grande outro. E esse grande outro não é simplesmente a religião, mas é também a religião, é a cultura, né? É o roteiro, né, que esse Estado moderno constrói para as nossas vidas. A gente tem que andar de um jeito, se comportar de uma maneira, e se a gente não se comporta daquela maneira, a sensação que nós temos, né, é uma sensação, é algo que nos reprime de dentro da gente mesmo, né? É esse grande outro que o tempo todo está olhando por nós, que a gente não sabe onde está, mas está dentro da nossa própria cabeça, colocaram ele lá, né? Então, quem levantou a mão pode falar, não estou vendo aqui quem é. Fui Cláudio, eu, Cláudio. diga, Cláudio. Você está me vendo? Tô. Isso aí que o senhor está falando é aquele negócio da alienação de Feuerbach, fala disso também, não fala? Acho que Marx fala um pouco disso também, da Sim, sim. relação da religião com a forma que as pessoas vão agir, esse grande outro que você está falando aí. Sim, É sim. só isso mesmo. É. E Não, até hoje é usado isso, né? E veja bem, não só pela No religião. Talibã, até aqui no Brasil, as pessoas ainda Exatamente. estão nessa questão Exatamente. da alienação. É. É só isso mesmo. É isso, não é isso. Cláudio, não só por meio da religião, né, como o Talibã, o fundamentalismo, qualquer fundamentalismo ruim, seja cristão, muçulmano, judeu, qualquer fundamentalismo impede a pessoa de pensar, né? A lógica do fundamentalismo é isso. Mas você tem outros fundamentalismos, fundamentalismo econômico, você tem fundamentalismo do poder do Estado, que faz isso com as pessoas também, poder econômico, que faz isso com as pessoas também. Então, o poder usa disso, né? Se ele tem capacidade para usar disso, ele vai usar disso, né? Para controlar as pessoas. Então, e hoje, né, muito mais sofisticado do que nessa época. Mas a ideia é colocar justamente um controlezinho aqui dentro da cabeça da gente, onde nós nos reprimimos mais, né? Esse é o grande segredo desde o início da formação do Estado, né? Qual é a pergunta que os reis católicos espanhóis faziam era: como é que eu vou fazer com que, né, esses espanhóis todos agora, né, esses povos todos, nos obedeçam? Olha, eu tenho que colocar ali, a gente vai chamar de um dispositivo. Eu tenho que colocar um dispositivo ali dentro da cabeça das pessoas para que elas temam, né, para que elas estejam controladas o tempo todo. Então, começa a fazer isso, né, e aí vão criando, com o decorrer do tempo, mecanismos cada vez mais sofisticados de controle sobre os nossos corpos, né, sobre o nosso pensar, né? A primeira gramática, nós comentamos isso, a gramática normativa é o Estado, então, que começa a dizer qual que é o sentido das palavras, qual que é a gramática, a sintaxe. Ou seja, se o Estado começa a dizer qual que é o sentido das palavras, o Estado vai dizer como é que a gente pensa. E quando eu falo Estado aqui, não é só o Estado, gente, é qualquer poder. Qualquer poder, obviamente, qualquer poder que tenha a capacidade, a força, né, para fazer isso, vai fazer. Vai fazer, né? Clara, diga. Professor, mas isso não se assemelha à força? Porque numa videoaula o senhor fala que quanto mais o Estado utiliza da força, mais fraco ele é, por causa da justificativa que ele tem para se manter no poder. Exatamente. Então, isso não se assemelharia a uma força, não necessariamente física, mas essa força de, tem um Deus te olhando, você não pode, você tem que fazer isso, se você não fizer a gente vai, tipo assim, você vai ser silenciado e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam sofrendo essa repressão, vou colocar assim, não ficaram, tipo, sei lá, Oprimidas. com Sim. vontade de rebelar, ou apesar dessa vontade, o medo era muito maior, então ele se sobressaía. Ótima pergunta, cara. Sim, isso é força, isso é opressão. Talvez o meio mais talvez não, é o meio mais eficaz de opressão. Naquele texto, quando eu falo isso, eu quero dizer o quê?
que quanto mais o Estado tem que recorrer à força física, tá? Então, a repressão, né, por meio das Forças Armadas, por meio policial, ou seja, quanto mais o Estado precisa usar e mostrar essa força, né, física, mais frágil está o poder do Estado. Ou seja, quando o Estado começa a aumentar isso, é porque começa a ficar frágil, né? Começa a ficar fragilizado esse poder de controle que o Estado tem sobre o comportamento das pessoas. Então, assim, o auge é justamente isso. O auge do poder do Estado é quando ele está nadando de braçada, ou seja, quando ele está. Então, as pessoas acreditam naquele poder. As pessoas obedecem àquele poder sem precisar da força física, porque você tem uma imensa, né, intervenção, que a gente põe força, isso é força, né? Mas você tem uma imensa intervenção no comportamento das pessoas, né, na cabeça das pessoas. E aí depende da eficiência, porque muitas vezes, você tem vários exemplos, né, de estados, e toda vez que eu falo estado, vocês lembrem que isso se aplica hoje a qualquer poder. Durante muito tempo foi só o Estado. Hoje o poder econômico é mais poderoso que o poder do Estado. O poder econômico domina o Estado. Tá? Mas então, quando a gente fala esse poder, né, isso vai ser feito de várias maneiras. Vai ser gerando medo nas pessoas. Então as pessoas se retraem e vivem com medo. Né? Tem demais isso, né, na história dos últimos 500 anos. Agora, esse medo ele vai justamente gerar um momento de adoecimento, né, ou de rebelião. As pessoas vão chegar um momento e falar, não aguento mais, e vão se rebelar. E a gente também teve na história vários desses mecanismos. Por isso que a gente hoje denuncia com muita preocupação o mecanismo contemporâneo da chamada guerra de afetos, que vocês assistiram na palestra. Porque ela é o quê? Ela vai justamente vai transformar as pessoas mais ou menos em zumbis. As pessoas não vão se voltar contra o poder. Elas vão se tornar, né, escravos do poder. Essa técnica, que hoje é muito mais sofisticada, ela também não é nova. Você tem uma grande escritora alemã do século XIX, início do século XX, economista, que é a Rosa Luxemburgo. Ela tinha uma frase que ela falava que as pessoas que estão imóveis, né, que não se movimentam, que não estudam, que não se movimentam, elas não veem os grilhões que estão amarrados no tornozelo dela. Então, a ideia é justamente deixar as pessoas ou tão atemorizadas, ou tão envolvidas, né? Hoje é isso, né? Com isso aqui, que as pessoas não se movimentam, elas não fazem nada, elas não querem fazer nada, elas não percebem os grilhões que estão amarrados no tornozelo delas, porque elas não andam, elas não pensam, elas não leem, elas não questionam, elas não fazem nada, elas estão ali vivendo aquela coisa, estão paradas, né? Então, elas não percebem a escravidão na qual elas estão mergulhadas com extrema sofisticação. Então, a escravidão mais sofisticada é a escravidão imperceptível. É quando a pessoa é escravizada e não percebe que está sendo escravizada. Eu estava falando, por exemplo, com relação a esse negócio aqui de novo. A gente trabalha para essas empresas, elas são bilionárias. Esses babacas desses bilionários, tem muita gente que admira esses babacas, né? Vão fazendo foguete para ir para Marte, enquanto o povo está morrendo de fome aqui. Esses babacas desses caras, né? A gente trabalha para eles e a gente não percebe que a gente está trabalhando para eles. Né? E a gente não ganha nada. Aliás, a gente paga para trabalhar para eles. Doido isso, né? Isso é muito. Isso é algo que a gente precisa estudar, e eu vou passando esses livros. Um livro que eu acho que eu passei na primeira aula, eu repito aqui, não deixem de ler, muito bom, é aquele Engenheiros do Caos. Passei para vocês esse livro? Eu acho que eu mandei até em PDF, mandei em PDF. Passou sim. Isso. Esse livro é imperdível. Leiam, vocês não vão se arrepender de entender esses processos que nos cercam. Né? E para a gente voltar a ter chance de liberdade, né? Essa tem uma coisa muito interessante que também está muito presente na análise, uma coisa muito forte, né, no controle que o Estado norte-americano e que o Estado norte-americano e o Estado das empresas, das grandes empresas norte-americanas, fazem com os norte-americanos. O importante não é que as pessoas sejam livres. O fundamental é que as pessoas se sintam livres. Essa é a jogada. O cara não é livre, mas ele tem certeza que ele é livre. E é engraçado, né, professor, porque isso é verdade. Assim, a gente critica a Coreia, alguma das Coreias lá. É a Coreia do Norte. Que não tem isso, que não tem aquilo, porque o cara que governa não deixa. Mas
Só que a gente vive a mesma coisa. Só que a gente tem a falsa sensação de que a gente pode. Só que lá é escrachado. Eles só podem acessar a internet dele. E o cara filtra. Quem diz que não é filtrado pra gente? Talvez a gente não saiba. Exatamente. Aqui é mais sofisticado. Porque aqui você tem essa coisa, talvez, historicamente, eu digo talvez, eu acho assim, que a história nos mostra que é muito mais fácil você lutar contra um inimigo visível, né? O tanque de guerra está ali na rua, do que você lutar contra um inimigo que está dentro da sua cabeça. E essa é a grande jogada, né? Porque o controle é feito justamente por esses meios. Fake news, é Facebook, é WhatsApp, é Google, Yahoo, etc. O controle é feito sobre isso, que é onde então as pessoas. É essa jogada. O importante não é que elas sejam livres. O importante é que elas acreditem plenamente que elas são livres. O importante não é viver numa democracia. O importante é acreditar que se vive numa democracia, que é o problema norte-americano. Se você for pegar e estudar a engenharia constitucional norte-americana e a democracia norte-americana, é uma democracia de dois lados. Desde sempre você tem homens brancos, proprietários e ricos se revezando no poder, desde sempre. Mais recentemente agora, né, tem uma chance de ter uma mulher, né, não branca, mas ela... Bom, e aí a discussão dá pano para mano. Mas o que você tem, assim, há 200 anos nos Estados Unidos é um revezamento entre governos de homens brancos, proprietários e ricos, que se revezam no poder. Você vai pensar, isso eu estou falando a partir dos autores norte-americanos críticos a esse sistema, que é bipartidário. Os dois partidos são de direita, os dois partidos defendem o interesse dos grandes empresários e proprietários, os dois partidos fazem a mesma política externa e interna, mas com uma aparência diferente, com uma roupagem diferente. Às vezes até pior. A gente está vendo, por exemplo, que a gente vê os republicanos são os mais conservadores, mas na história dos Estados Unidos, quem mais matou e soltou bomba no mundo foram os democratas. Bill Clinton ele começou, na época dele, cerca de 40 conflitos. Isso eu li recentemente, depois eu pego o livro para passar para vocês. Os Estados Unidos, desde que foi fundado, eles começaram 70 guerras. Né? Então, é isso que ele está falando. Olha, enquanto você pergunta assim, os países são considerados os países párias, assim, perigosos. A China, quantas guerras a China começou nos últimos 200 anos? Nenhuma. Ela foi invadida por todo mundo. Mas ela não começou nenhuma. A guerra contra o Vietnã, que não foi um conflito de fronteira que durou um mês. Né? Não, aí você pega assim, olha, qual é o país que tem mais bases militares em outros países? Os Estados Unidos tem 800 bases militares em 100 países. A China tem uma. Então, você vem e fala, mas como é que é esse negócio? Que o real contradiz o discurso. Então, de repente, o democrata bonzinho, que ajuda o mundo a construir a paz, é o super-homem? Né? É isso? Mas as pessoas vão acreditando, é isso que é sensacional. Que as pessoas vão acreditando nas coisas sem questionar. Sem pensar, o que eu estou falando aqui, sem pensar nos fatos. O que eu disse aqui são só fatos. É sem pensar nos fatos. Então, pegar a China, o Império, teve 300 anos de paz, sem guerra. O que os chineses sempre quiseram? Fazer comércio, ganhar dinheiro, fazer comércio. Eles não querem invadir ninguém. Mas, assim, veja bem, aqui também, presta atenção, não estou também transformando os chineses na maravilha do mundo e os norte-americanos no capeta. Não é isso. Eu estou falando, olha, você tem culturas, tem civilizações, tem histórias que vão mostrar quem é que gosta mais de guerra, quem é que gosta mais de comércio, quem é que gosta de fazer isso ou aquilo. Mas vamos buscar na história as informações. E em todas as civilizações, com certeza, tem qualidade e defeitos, né? Porque a perfeição não está na Terra. Mas vamos trabalhar os defeitos que realmente existem e as qualidades que realmente existem. Né? E não essa coisa aleatória de jogos de futebol, onde eu torço para um lado ou para o outro lado, e eu escolho aquele lado e não estudo mais nada, não entendo mais nada, não penso mais nada, e não vejo o que está aqui, ó, no meu nariz, e a gente não vê. Isso é muito interessante. Diga aí, Cláudio. Sobre essa questão da alienação e esse negócio, eu acho que é mais um mecanismo de controle da população mesmo. Porque desde a formação do Estado a gente está estudando a formação do Estado da Espanha, por exemplo, eles usavam já a igreja como para mecanismo de controle para, por exemplo, expulsar esses muçulmanos que se falou. E isso vai desde até os estados modernos hoje em dia e só muda que esses mecanismos eles ficam cada vez mais sofisticados, né?
como você estava falando, do celular, do controle do capital também, sobre as pessoas. É mais ou menos isso mesmo, né? Exatamente, é isso aí. Beleza. Beleza. Mariana levantou a mão também. Mariana. Não, toda essa discussão me lembrou bastante sobre como Nietzsche discorre sobre existencialismo, que tem a moral de escravo e a moral de senhor. Exatamente. Sim. E no dia a dia, eu duvido que vocês conheçam tantas pessoas que têm uma moral de senhor o tempo todo. A gente vive muito na moral de escravo, então a gente segue algumas normas sociais que são esperadas, às vezes, sem questionar. Então, a igreja diz que isso não pode. Mas por quê? Isso vale para mim? Eu aceito isso como minha verdade? Ou isso eu estou aceitando automático? Então, a maioria das pessoas vivem assim. Seja por causa de uma cultura, seja por causa de uma religião, seja por causa de algo que foi ensinado. E aí, parte da gente, né, questionar. Por que estão me dizendo que é assim? Isso é uma verdade para mim também? Ou é uma verdade só universal que eu estou seguindo cegamente? Exatamente, Mariana. Excelente. É isso aí. Né? É questionar. E é muito interessante também a gente perceber que muitas vezes pessoas as escolas têm um autor importante da década de 50, 60, né? O Louis Althusser, que é um filósofo também francês, e que ele fala, né, como se cria toda uma estrutura dentro da sociedade, escolas que vão ensinar as pessoas a cumprir determinadas funções dentro da sociedade. Então, você tem alguns grupos de pessoas são ensinadas a obedecer sempre. Algum outro grupo é ensinado a mandar e obedecer. Manda no de baixo e obedece o de cima. E tem outro grupo que é ensinado só a mandar. Né? Isso é muito visível. Isso começou a mudar um tempo para cá, né, no Brasil, no século XXI, né, onde as universidades começaram a receber um monte de pessoas que não foram ensinadas, porque as universidades eram um espaço só das pessoas que foram ensinadas desde pequeno a mandar. E que aí estudavam em colégios, né, aqueles colégios de São Paulo, de R$ 8.000, R$ 16.000 por mês, etc. O cara é filho de empresário que vai ser o riquinho e que vai aprender só a mandar. Ele não aprendeu a obedecer. Né? Não obedece nem o pai dele. Né? São uns carinhos arrogantes, babaca, peça. E aí tem os outros que aprendem, né? Que é a classe média, que aprende a obedecer os de cima e mandar nos de baixo. E tem outros que aprendem só a obedecer. Então, você tinha escola para formar operários. Quando eu falei a formar trabalhadores que devem obedecer, a pessoa é ensinada a obedecer. Quando você começa, no Brasil, a misturar esse jogo todo, ou seja, as pessoas que não tinham acesso à universidade passam a ter acesso à universidade, as pessoas que não tinham acesso a algum padrão de consumo passam a ter acesso ao padrão de consumo, acontece o que aconteceu. Né? Acontece golpe, acontece violência, o golpe em 2016 e toda a violência. Gente, eu lembro, eu sempre, desde 94 que eu viajava, agora eu não viajo mais, né? Mas viajava quase toda semana, para dar aula, dar curso, pelo mundo afora. Toda semana. E eu ia no aeroporto, quantas pessoas com menor poder aquisitivo começaram a poder viajar, precisa ver o incômodo que foi nos aeroportos. Para ver o que eu ouvi. Eu ouvi gente de muita, né, pessoas chiques, assim, que antigamente era chique viajar de avião, então a pessoa ia toda chique para o aeroporto, né? E aí a pessoa começava a falar: nossa, isso aqui está parecendo uma rodoviária. Que insuportável se tornou um aeroporto. Ouvi isso um monte de vezes. Tem uma mesma senhora, muito chique, sentou do meu lado. Ela falou: que absurdo o senhor está vendo isso? Daqui a pouquinho meu motorista vai viajar para Miami. E o motorista viajou para Miami. E esse foi o grande problema. Né? Porque, de repente, o motorista começou a usar o mesmo perfume, né, que o cara comprou em Miami, ele também comprou em Miami. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, isso é insuportável, né, para os ricos e para a classe média. E é por isso que veio o golpe. Né? E agora, de novo, né, o atual governo colocou os pobres no lugar de pobre. Então, o pobre está lá comendo pé de galinha, passando fome, né? E rico está cada vez mais rico. E a classe média fazendo o papel de otário de sempre, né? Defendendo os ricos e agredindo os pobres. Voltou tudo ao lugar de origem, né? Que esse país sempre foi desde 1500. É isso. É isso. Né? Mas é isso, assim, escandalosamente, só não vê quem não quer. Não é mesmo? Vocês concordam comigo ou eu estou ficando maluco? Não é? Só não vê quem não quer? Concordo plenamente.
Só não vê quem não quer, A ué. classe média depende muito mais dos ricos, só que eles são muito mais na parte dos pobres do que os ricos. Exatamente, porque a classe média tem pavor de ficar pobre, então ela odeia pobre. A classe média se acha um máximo por ir pra Disney. É. Me incluindo nisso. Também. Também eu sou dessa classe. E esse negócio que você tá falando de obedecer... Não ideologicamente falando, mas economicamente falando, sim, eu estou aí. Esse negócio que você falou de obedecer, a mãe da gente falava muito, minha mãe falava muito. Obedece quem... manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, também ouvi isso muito. Só que eu sou desobediente e criei 4 filhos desobedientes. Eu lembro uma vez, gente, eu virei para meu filho, um dos 4, meu já está tudo grande. Eu virei para ele, eu mandei ele fazer uma coisa. Filho, faz isso ali. Aí ele foi e fez. Aí eu falei, filho, o que aconteceu? Por que você fez sem questionar? Você tem que perguntar por que eu estou dando a ordem. Você tem que obedecer seu pai, respeitar seu pai, mas você tem que perguntar. A ordem tem que fazer sentido. Eu não vou obedecer qualquer ordem. Questione. Aí, desde então, pronto, né? Aí você imagina o tanto que eu sofri, mas graças a Deus, né? Porque todos são questionadores. Ninguém entende, ninguém cumpre uma ordem que eles não entenderam. Mata alguém, pega alguém, tortura. Nunca vão fazer isso. Né? Professor, então, essa questão da classe média, você não precisa nem de ir tão longe, não, porque quando no governo Dilma, assim, que a galera da classe C começou a ter mais poder de consumo, eles começaram a frequentar shopping centers aqui, shopping Savassi, até lá em São Paulo, deu um bafafá na mídia de arrastões, o povo falando que era arrastão em shopping, que o pessoal não aceita o pobre ter poder de consumo no Brasil, de fato, e de frequentar locais que deveriam ser da classe média / classe alta. Isso é muito nítido, de verdade. Nós somos o último país do mundo a acabar com a escravidão, gente. Então é isso, essa classe, é isso aí. Agora tudo voltou ao seu lugar. Pobre no lugar de pobre. Eu lembro uma vez, eu estava dando uma aula, eu dava aula num curso, eu já comentei isso, no curso de segurança pública. Eu trabalhei 5 anos na Polícia Militar, e depois eu dei aula vários anos num curso da Escola Superior do Ministério Público, de inteligência, do pessoal da inteligência das polícias militares, civil, ABIN, Forças Armadas, etc. Tinha um conhecido meu, que foi meu aluno nesse curso, a gente estava comentando justamente sobre a questão do racismo, né, a violência contra a população negra, o número de assassinatos de jovens negros no Brasil, que é disparado e absurdo, né, e do comportamento das polícias com as pessoas pobres e com as pessoas negras, como é que é discriminatório ainda, né, infelizmente, e como que a gente estava comentando, aí ele falou, Zé Luiz, mas você sabe, a gente jogava bola, eu nasci ali no bairro Funcionários, ali perto da Praça Tiradentes. E aí, só que a rua, eu morava na Rua Paraíba, ali era rua muito pouco movimentada na época. Eu nasci em 1962, né? Imagina, eu jogando bola lá, pequenininho, na rua, lá para a década de 70, né? Era outra cidade. E a gente jogava bola na rua. E tinha um amigo nosso, né, que era um colega nosso de futebol, né? Que era o lavador do carro ali e que ele chamava Pelé, né? Todo lavador de carro bom de bola chama Pelé. E o Pelé ia lá, jogava bola. Aí esse cara lembrou, viu, fulano lá, o fulano era negro, né, morava num bairro distante, etc. Estava sempre com a gente lá. Falei, boa lembrança. Estava sempre com a gente lá. Quando acabava a pelada, né, o jogo na rua, ele pegava o ônibus e ia lá para longe. E a gente subia nos nossos apartamentos ali de classe média. Era igualzinho, né? Legal, né? Igualzinho. Ele voltava para o lugar dele. O problema é quando as pessoas pararam de voltar para o lugar dele, ou seja, quando você começou a ter inclusão social. E todas as pessoas puderam viajar de avião, puderam, né, frequentar a universidade, etc. Aí é imperdoável. Aí veio toda essa coisa horrorosa que a gente está vivendo hoje. Né? E delirante que a gente está vivendo hoje. Bom, continuamos. Né? Ótima intervenção de vocês, gente. Vocês podem intervir sempre. Fica um bom diálogo, assim, né? Que aí a aula fica até mais gostosa, né? de ficar só ouvindo a pessoa falando. Então, segunda questão. Então, a primeira questão, que se marca, né, a construção dessa racionalidade moderna, é a lógica binária de subalternização do outro, da outra, ou seja, do não branco, do não masculino, do não europeu. O segundo elemento que marca a modernidade, né, é a uniformização. Por que isso? E uma coisa está ligada à outra. Tá? Sempre
esses fundamentos todos que a gente vai estudar, eles estão sempre conectados, né, por óbvio. Então, seria a lógica, a uniformização. O que é uniformização? Veja bem, o mundo medieval era um mundo fragmentado. Né? Não é todo lugar do planeta que houve, né, o medievo, a Idade Média ou o feudalismo, etc. Isso é bem europeu, mas a gente está trabalhando propositalmente uma história europeia. Por quê? Porque a modernidade ela é hegemônica europeia. Tá? Depois, então, nós vamos trabalhar e vamos trabalhando, sim, à medida que a gente vai discutindo, todas as outras alternativas, todas não, porque são milhares de alternativas, mas algumas outras alternativas possíveis a esse mundo branco, colonial, moderno. Então, uma coisa que era um desafio grande é que na formação do Estado moderno, ele veio, primeiro, para viabilizar uma outra economia, que é a economia moderna. Então, o Estado moderno, ele vem viabilizar o desenvolvimento da nascente economia moderna, que vai ser chamada de economia capitalista. Existem conceitos divergentes sobre o capitalismo, a gente vai trabalhar isso, né, mais adiante, mas uma primeira coisa, um primeiro pressuposto que vocês precisam entender, né, óbvio, é de que o Estado moderno é a condição sine qua non, é a condição fundamental para o surgimento e desenvolvimento do capitalismo. Não há e não haveria capitalismo sem Estado. Então, essa baboseira que as pessoas falam, o capitalismo é contra o Estado, não haveria capitalismo sem Estado. E o Estado é criado justamente para viabilizar o desenvolvimento da economia capitalista e viabiliza a economia capitalista até hoje. A crise de 2008, quem é que salvou, né, a economia capitalista do desastre absoluto, da falência dos bancos, etc.? Foram os bancos centrais dos Estados Unidos da América, do Japão, da Alemanha, o Banco Central da União Europeia, que é a Alemanha, né? Foram esses bancos que salvaram, com o dinheiro de quem? Com o dinheiro público, com o dinheiro das pessoas. Tá? Então, isso também não é muito difícil de perceber. As coisas, às vezes, são tão claras que devem ofuscar os olhos. Isso é o óbvio. O Estado foi criado para o desenvolvimento da economia capitalista. O que o Estado faz? Primeiro, acaba com aqueles conflitos permanentes entre feudos. Cada feudo era um espaço soberano ali do senhor feudal. Ele tinha o seu próprio exército, ele tinha a sua própria economia. Né? Era um espaço pequeno, bem uniforme, né? De opressão aos que trabalhavam. Né? Então, o senhor feudal é o nobre não trabalha, o nobre nunca trabalhou. O nobre é quem tem as armas, o nobre não trabalha. Você sabe qual é a origem da nobreza moderna? As milícias. São os milicianos. Os caras nunca trabalharam, mas eles tinham as armas. E as pessoas que trabalham, que produzem, que tratam a terra, que produzem riqueza, que produzem alimento, não sabiam mexer com as armas. E essas pessoas contrataram, então, né, guerreiros, pessoas que sabem mexer com as armas, para protegê-las de animais furiosos, de animais selvagens, né, de outros grupos, de ladrões que vinham assaltar, etc. Daí a milícia virou rei e rainha. Eles estão querendo de novo viver, né? Estão querendo de novo virar rei e rainha, né? Inclusive com a família toda do rei e da rainha no poder. Toda a família no poder. Gente, é interessante a história, é importante estudar a história. E aí, então, esses caras, né? Os nobres nunca trabalharam, mas eles vão colocar os servos para trabalhar para eles, lá na Idade Média. E tem conflitos, né? Porque cada senhor feudal tem seu próprio exército, eles começam a entrar em conflito com outros senhores feudais, né? Conflitos, etc, etc. E era muito fragmentado. Isso, obviamente, começa a prejudicar o comércio, a troca de riqueza, né? Começa a prejudicar o desenvolvimento de uma economia com maior acúmulo, né, de riqueza, que permita, né, superar essa fase de acumulação capitalista, o desenvolvimento da economia capitalista que virá a seguir. Então, o que eles fazem? Não, a gente tem que parar com essa briga interna. Nós temos que criar, então, espaços territoriais do Estado, né, onde haja um espaço comum econômico, né, onde haja um espaço comum, que todos ali obedeçam à mesma lei, tenham os mesmos valores, obedeçam ao mesmo rei, pensem do mesmo jeito, se comportem do mesmo jeito, acreditem nas mesmas coisas. Ou seja, o que vai viabilizar, então, a ordenação, vamos dizer assim, desse caos que vai se tornando o feudalismo insustentável,
é justamente, então, a criação desse Estado moderno. Agora, em vez de vários poderes, há um único poder central, o poder do rei ou da rainha. Então, a primeira forma do Estado moderno é a forma absolutista. Agora, então, em vez de vários poderes, há um único poder. E todo mundo deve obediência a esse único poder. E aí, então, surge um problema, que vai ser, então, a segunda característica da racionalidade moderna. Esses reis, então, primeiro, pegar os primeiros estados, Portugal e Espanha, né? Vamos citar o que a gente vem citando sempre, que é um caso mais claro, porque ele é mais complexo, né? Ele se torna porque tem mais diversidade, vamos dizer, na Espanha do que em Portugal. Então, na Espanha, você passa a ter agora, né, uma rainha e um rei que, unidos, eles se casam, né, o rei Fernando e a Isabel de Castilho se casam e começam a unificar o reino. Né? Então, primeiro o reino de Castilha e Aragão. Castilha já é um reino grande na época de Isabel. Aragão passa, então, a ter essa união com Castilha. E aí, por meio de tratados, acordos, conflitos, guerras, né, guerras contra a expulsão dos muçulmanos, dos judeus, guerras entre eles vão começando a unificar. Então, vai juntando ali, junta a Catalunha, junta a Valência, né? Junta o País Basco, junta a Galícia, vai juntando o reino, de cima para baixo, né? Como a gente mencionou. Até chegar em 1492, no último reino ainda muçulmano, que era o reino de Granada, né? A Andaluzia. Como eu já mencionei, ele vai Granada, Sevilha, até Málaga, né? Pega o sul ali da Espanha, onde é hoje também a Andaluzia, mas não mais uma Andaluzia árabe e islâmica, mas uma Andaluzia, né, cristã e espanhola, hoje. Então você tem ali, né, essa unificação. Olha, com a unificação, então, agora existe um único valor vigente. Para você construir uma economia no espaço comum, você tem que ter um compartilhar de valores, de comportamentos. As pessoas têm que gostar, né, das mesmas coisas. A gente vai ver essa padronização do gosto, né, na globalização, que é gigantesco. Né? Então, você vai ter uma padronização de comportamentos. Por meio de quê? A unificação da religião, a unificação do idioma. Agora, todo mundo que vive na Península Ibérica, atual Espanha, Península Ibérica também é Portugal, né? Mas aí Portugal vai pertencer à Espanha durante um tempo, depois tem a sua independência. Ele é independente, depois junto e depois separa. Mas todo mundo que está ali vai ter que falar o mesmo idioma, ter a mesma religião, portanto, se comportar da mesma maneira, pensar do mesmo jeito. E quem não fizer isso está morto. E literalmente morto. Não sobrevive. Por quê? O Estado espanhol, a rainha Isabel e o rei Fernando, eles recebem do Papa o título de reis católicos. Por quê? Porque eles salvaram o Papa da invasão francesa. Né, os reis espanhóis mandaram o exército espanhol para lá, para Roma, né? Os franceses chegaram até a invadir, mas depois o exército espanhol protegeu, eles entraram em conflito com os franceses, no sul da Itália, etc. E em gratidão aos reis espanhóis que protegeram o Papa do rei francês, que parecia que queria matar o Papa, né? Aí depois a França também protegeu o Estado Pontifício, né? Até o século XIX, se não me engano, ou século XX, início do século XX, no século XIX, o exército francês depois protege, o exército espanhol também protegeu, mas eles entraram em conflito. E aí o Papa nomeia o rei Fernando e a rainha Isabel como reis católicos, ou seja, o que isso dava para eles? Eles podiam mandar na sua própria Inquisição. Enquanto os outros estados católicos tinham a Inquisição era subordinada ao Papa, e nos estados protestantes a Inquisição era subordinada ao rei, na Espanha, enquanto Estado católico, a Inquisição era subordinada à rainha Isabel. E a rainha Isabel de Castilho nomeia como o chefe da Inquisição um padre, né, que é muito mau. Esse foi para o inferno, com certeza. Não sei se já saiu do inferno, né, que foi o Torquemada. Né, já devem ter ouvido falar no Torquemada. Torquemada torturava, ele tinha prazer em torturar as pessoas. Né, e ele criou um monte de métodos de torturar. E ele torturava todo mundo que não fosse, o que não se comportava. Então é visível, né? Que não se comportasse como um bom espanhol. E ser um bom espanhol é se comportar como um bom católico, dessa maneira, da maneira no trabalho, na escola, em casa, com a família, com os amigos, etc. Tem até um filme que chama, vocês já viram, com a Natalie Portman, que chama Sobre a Sombra de Goya? Se não viram, vejam. Muito bom esse filme, Sobre a Sombra de Goya, que fala da Inquisição Espanhola
no século XVIII, final do século XVIII. E é a história de uma moça, né, espanhola, de uma família rica, que vai numa taberna na Espanha e se recusa a comer carne de porco. E aí, então, no dia seguinte, alguém estava lá, dedurou, né, isso para a Inquisição, e a Inquisição foi lá, no dia seguinte, pegou a moça em casa, torturou, acabou com a vida dela. Ninguém escapava. Ou morria, ou enlouquecia, mas depois que enlouquecia, morria também. Todos eram mortos. Eu tinha só um exemplo disso, por exemplo, na Inquisição Protestante, por exemplo, na Inglaterra, na Escócia, eles pegavam as bruxas. Eu contei isso para vocês ontem, quando eu falei né, que eles amarravam o pulso da mulher no tornozelo. Contei isso na Inquisição Protestante, da Caça às Bruxas, né, que é do livro lá Ontem? da Silva Federici. Ontem não, terça passada. Tá bom. Contou não. Cadê? Não, eu conto de novo. Então, ou não conto de novo, isso não contei. Então, pegava o pulso direito, amarrava no tornozelo esquerdo, e o pulso esquerdo no tornozelo direito. Né? E jogava aquela mulher, a bruxa, né? A feiticeira, a bruxa, no rio. Então, o que acontecia? Muitas vezes o corpo afundava, ela se afogava, o corpo afundava e às vezes ficava preso num galho de árvore, alguma coisa lá embaixo, aí o corpo não subia. Aí o que eles falavam? Olha, Deus salvou. Ela era inocente, aí Deus veio e levou ela para o céu. Se ela afogasse, afundava, e depois boiava, né, o que vai acontecer com o corpo, aí eles vão tirar o corpo da mulher morta e vão ainda queimar o corpo. Ou seja, ela era do diabo mesmo, viu? A gente estava certo. Se ela, por acaso, era dificílima, é claro, né? Tinha que ter muito sangue frio, ela conseguisse boiar amarrado desse jeito, aí o que acontecia? O que vocês acham? O capeta salvou. Eles tiravam a mulher do rio, queimavam ela viva. Quebravam o pescoço, pelo menos isso, e queimavam ela viva, não, queimavam ela. Mas pelo menos quebrava o pescoço, não queimava viva. Ou seja, não tinha escapatória. Se Deus salvasse, morria. Se o capeta salvasse, morria. Né? Morria de qualquer jeito. Isso a gente comentou, né, com o livro da Silva Federici, como é justamente o momento de desempoderamento da mulher. A mulher agora, com a criação do Estado moderno, ela precisa fazer filhos. E o homem tem que mandar no corpo dela, ela não pode mais ser dona do seu corpo. O Estado vai mandar no homem, o homem vai mandar na mulher. E a mulher tem que produzir o quê? Soldados e operários. Quantos mais viessem, nascer mulher, podia deixar morrer. Mas nascesse homem, você vai formar. O Estado precisa o quê? De um monte de soldados para guerrear, para invadir outros territórios, para tirar as riquezas dos outros territórios, para colonização, e precisa de trabalhadores. Inicialmente trabalhadores do campo, depois operários. Então o corpo da mulher, ela vai produzir em série crianças, quantas viessem. Né? E o homem vai mandar que ela tenha. A mulher perde o controle do seu corpo, que perde o controle sobre o seu conhecimento. Todas as mulheres que tinham conhecimento, né, de medicina, que elas tinham, de farmácia, de química, né, eram consideradas bruxas e eram assassinadas. Mulher não pode ter conhecimento. Outro dia eu ouvi isso aqui, eu recebi um WhatsApp, né, de uma liderança religiosa específica aí, e obviamente não estou generalizando de jeito nenhum, e o cara falava que a mulher não pode trabalhar, né, porque se a mulher não pode, não, pior, não é para trabalhar, não, a mulher não pode estudar, porque a mulher que estuda, ela humilha o homem, e o homem que tem que manter a família. É lógico que a Olha, gente humilha o homem. isso agora, século XXI, isso é século XV. Nós estamos voltando ao século XXI. A mulher não pode estudar, porque a mulher que sabe, né, vai humilhar o homem, se por acaso o homem não souber tanto quanto ela. Viu? Vocês aí, mulheres que estão vendo aqui, são bruxas. Se não tomarem cuidado, daqui a alguns anos serão de novo queimadas, né? Porque nós estamos... Impressionante, Em nome gente. da liderança religiosa, né? Oi? Em nome da intolerância religiosa, amém. Exatamente. Eu tenho aqui uma tese, eu gosto de estudar teologia, eu tenho muitos amigos teólogos. Eu tenho uma tese aqui de uma teóloga luterana, protestante. Ela chama Uta Hanke Heinemann. Ela escreveu essa tese em 1980, uma tese de teologia. Na época ela foi muito combatida, mas depois superou isso. A tese dela ela demonstrava, né,
como que o machismo ele entra na interpretação bíblica por meio do idioma grego. E ela demonstra ali que Jesus não era machista, Jesus nunca subalternizou a mulher, né? E que, na verdade, o machismo vem não de Jesus Cristo, mas de alguns intérpretes, né, gregos, antigos, e que depois chega junto com o mundo moderno para manter a hegemonia masculina, branca e masculina viva. Então, isso é algo, ela trabalha um estratagema de poder do Estado e poder do homem sobre a mulher, mas ela demonstra, isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. E, aliás, um monte de coisa tem nada a ver com Jesus. Jesus Cristo é amor, perdão, compreensão, né? Se não for isso, está errado. Aí é o que está mesmo lá atrás, os falsos profetas, né? E aí é isso aí, são os falsos, um monte de falsos profetas. Pessoas que enricam ganhando dinheiro com o pobre, com a pessoa que não tem dinheiro, né? Pessoas enfim, que tem uma. Depois já tá, a nossa aula já está acabando. Mas depois vocês me lembrem, eu tenho aqui um texto de teologia de um pastor batista belíssimo sobre estudado na ciência da religião da PUC, né? Os teólogos da PUC trabalham esse texto, que fala, por exemplo, da problemática toda da tradução e como você tem traduções propositalmente erradas, né, e graves feitas na Bíblia. A Bíblia foi traduzida para mais de 2.600 idiomas, né? Em cada idioma tem várias versões e traduções. Não tem os mesmos livros. E tem algumas versões que são utilizadas para distorcer, né, para enganar as pessoas, para servir ao poder de algumas pessoas. Então, isso é muito importante, muito rico. A gente estudar é bom demais. Clara, pode falar aí, que você levantou a mão. Clara e Mariana. Quem levantou primeiro pode falar. Eu acho que fui eu. Então, fala. Aproveitar que está no final da aula, eu acho que está todo mundo preocupado assim para se organizar quanto aos trabalhos. Eu queria saber se depois tinha como você disponibilizar no Canvas o cronograma, quais são as datas de trabalho, prova e essas coisas. Vou. Vamos marcar. Vocês querem marcar agora de uma vez? Já ficam. O dia que vocês quiserem, gente. Vocês são livres. Que dia que vocês querem entregar o primeiro trabalho? Vamos pensar aqui. Hoje é. A gente tem 4 aulas, né? Por semana. Por semana. Deixa eu achar o meu coisa aqui. Aqui. Bom, professor, hoje é 30 de agosto. Nós ainda estamos no primeiro texto da sua matéria ainda, né? Ainda nós estamos na formação do Estado moderno. Tem muita coisa para se ver lá na frente para fazer o primeiro trabalho ainda. Tem muito tempo. Barbaridade, falta muito tempo, nós estamos no comecinho. Né? Calma. Professor, você pode colocar isso para o relatório primeiro. Sim, vamos fazer o aqui, relatório, tá bom. O relatório que está valendo 5 pontos, você vai querer que apresente ele para algum dia específico ou ainda não? Não, vamos marcar agora. O relatório, vocês vão entregar então, que fica mais fácil para mim. Vocês vão entregar o relatório junto com o primeiro questionário. O primeiro questionário pode ser dia 28 de setembro? Perfeito. Eu acho que está próximo. Tem muita coisa para a gente ver, professor. Acho que pode ser outubro. Mais um pouquinho? Eu acho. Então, vamos lá. 12 de setembro, aniversário do meu pai. 12 de outubro, né? Não, não, mentira! 12 de outubro, aniversário do meu pai é 12 de setembro. 12 de outubro. 12 de outubro é dia de quê? Dia da criança, não é? É dia das crianças, não é feriado, não? Vai ter que ser lá. Mas você pode postar até lá. Então, vocês podem postar dia 11 também de outubro. Vou botar lá. Beleza, então. Eu vou colocar, geralmente eu vou no Canvas, eu abro bem antes, vocês já podem começar a postar, que eu já vou começando a corrigir. E aí, vocês podem postar até meia-noite, 11h59 do dia 12 de outubro. Beleza? Beleza. O professor, o primeiro questionário aí é só aquelas 12 primeiras, né? E depois você marca o resto. Isso. Aí podemos já marcar o resto. Outubro, novembro. Vamos marcar o segundo questionário, então, para o dia 23 de novembro, tá bom? Tá ótimo.
Isso. E a prova final no dia que for marcada a prova final. Não estou com o calendário aqui, mas eu vou abrir antes também. Vocês sabem que dia que é a prova final? A A global? Global, É. a partir do dia 9 ao dia 15, eu acho, mas não sei que dia que é a sua. 9 de dezembro, né? Eu Tá. acho. Tá. Aí eu vou abrir no Canvas também, com antecedência, uns 10 dias antes, vocês podem postar. Mas os dois questionários, 35 pontos cada um, e a prova, 30 pontos. Tá? E são revisões. Professor, Tá joia? No esses 5 stress. pontos, então, ele é extra? Isso. 5 pontos extras. Mas com certeza vocês não vão precisar, gente. Vocês vão fazer o questionário em casa. Vocês vão fazer com o questionário com material. Então, o questionário vai ser bem feito, os 5 pontos vão permanecer extra. Mas, assim, às vezes tem umas pessoas assim, mais apressadas, fazem o questionário correndo, assim, tudo. Aí vai precisar dos 5 pontos. Pode ser que precise, mas acredito que não precisará. Mas, enfim, será 5 pontos extras. Eu vou ainda mandar para vocês fazerem relatório, mas aí com o desenvolvimento da matéria, ainda três vídeos, tá? No decorrer, complementares, 5 pontos cada um. Então, enfim, vai sobrar ponto aí, tá? Maravilha. Tá E o bom? formato do trabalho também, professor, você pode passar para a gente? Não O jeito entendi. que é para fazer o trabalho. O trabalho, pois é, eu vou colocando, mas vocês vão entregar sempre o trabalho junto com um desses 2 dias, ou dia 12 ou dia 23. Não, bom? mas o jeito de fazer. Escrita à mão, etc. Não, do jeito que vocês quiserem. Ah, tá. Não, beleza. Tranquilo. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Aqui no final? Claro. Eu queria entender, que eu ainda não entendi, aonde que entra o capitalismo nessa segunda parte que você falou, né? Da separação, da exclusão dos povos, que começou a formar uma nova língua, um jeito, né? Um único jeito de ver as coisas, aonde que entra o capitalismo nesse lado? Ou se não é. Então, o que você tem? A primeira grande novidade que traz o Estado, então, é que agora você passa a ter um espaço territorial de econômico. Professor, seu áudio mutou. Você mutou o áudio. Lá em cima, do lado de sair. Fica do lado da câmera, de sair, apresentar. Tem um microfone. Aí, tá. Exato, quando eu começo a falar de capitalismo, eu fico mudo. Isso deve ser do programa, viu? Esses caras controlam até isso. Quando eu falar comunismo, então, aqui, eu não vou ficar permanente mudo. Mas o capitalismo, né, o que é? Esse Estado moderno ele começa a criar condições para o desenvolvimento de uma outra economia. Então, não é que ainda que já exista o capitalismo. Veja bem, a primeira coisa muito importante, tem muitos livros escritos, muitas referências teóricas diferentes, e não há um consenso sobre o conceito de capitalismo. Mas há aproximações. Nós vamos trabalhar isso mais adiante no momento certo. Mas o que você tem ali? O que você tem nesse momento é que você tem uma reestruturação da vida em comum, da vida política, né? A criação do Estado, um território comum. E quais são as primeiras instituições do Estado moderno? São instituições que viabilizam justamente a construção dessa nova economia que se chamará mais adiante de capitalismo. Tá? Qual que é? A primeira instituição moderna, os exércitos nacionais. Os exércitos nacionais, então, primeiro lá, é a primeira instituição do Estado moderno. E os exércitos nacionais vão servir para quê? Para o exército português, o exército espanhol, depois a criação do exército da Inglaterra, da França, da Holanda, os primeiros estados nacionais. Esses exércitos vão invadir o mundo inteiro. A Inglaterra ainda tinha. A Inglaterra é interessante porque os reis ingleses eles faziam acordos com piratas, né? Que eram assaltantes. Eles entravam, roubavam tudo e deixavam e roubavam muitas vezes em nome da coroa britânica. Mas os exércitos nacionais que chegam aqui na América, né? Esses todos que eu mencionei, eles vão chegar aqui e vão começar a matar os indígenas, vão começar a se apropriar das terras, vão construindo, né, espaços agora para exploração da riqueza, que é o ouro que se encontra nas Minas Gerais,
a prata na Argentina, no Uruguai, o cobre no Chile, na Bolívia e mais várias outras riquezas, as riquezas do supersolo, do subsolo, os alimentos, a batata, o milho, os europeus passavam fome, né? Então você tem muita riqueza, aqui é muito rico. Eles chegam aqui e vão destruindo tudo e tirando tudo e mandando para a Europa. Então, qual é o primeiro elemento? Isso é o início da acumulação primitiva necessária para o desenvolvimento da economia capitalista. Sem a acumulação de riqueza, não haveria a construção da economia capitalista. Então, essa é a lógica primeira. Como é que isso é feito? Qual é o primeiro elemento, então, que age na economia para viabilizar o desenvolvimento capitalista? Os exércitos nacionais. E isso também não é nenhuma novidade vocês pensarem até hoje. O que os exércitos nacionais continuam fazendo? Roubando e furtando riqueza dos outros países. O que aconteceu no Brasil? Por exemplo, o golpe no Brasil em 2016, ele foi para quê? Para roubar o nosso petróleo. Né? Aqui não precisou, né? No Iraque eles invadiram, no Afeganistão eles invadiram, no Irã eles querem invadir, né? Na Arábia Saudita eles invadiram, passar mais tempo, muito tempo. Né? Aqui não precisou invadir. Aqui eles deram um golpe de Estado, tiraram um governo soberano, colocaram um governo pária dos Estados Unidos que entregou, e um parlamento pária que entregou o pré-sal, que vai privatizando a Petrobras, que vai acabando com a nossa riqueza, que vai entregando o nosso lítio, vai entregando tudo para eles. Né? Então, é isso, né, isso é o império, isso é o colonialismo, isso é a lógica. Também não estou falando aqui nenhuma novidade. Né? Basta a gente acompanhar o que é feito nos últimos 500 anos no Brasil e em vários lugares do mundo, até os dias de hoje. As invasões imperiais, a colonização foi para tirar a riqueza. E aí, então, criar um capitalismo pujante na Europa e Estados Unidos. Depois nós vamos estudar o caso norte-americano, porque ele é diferente, né, de outros países que foram colonizados. A gente vai explicar isso no momento adequado. Né? Mas só um detalhe, só uma prévia, os Estados Unidos já nasceram enquanto país independente como país imperial. Ou seja, imediatamente após a independência, eles começaram a invadir, né, o resto do território, criando o território que eles têm hoje. Então, eles partem de colonizados para imediatamente competir com a Inglaterra no processo de colonização. Tá? Mas depois a gente vai explicar melhor por que isso acontece. Então, os Estados Unidos vira, no primeiro dia da independência, um país imperial e colonizador, a exemplo da Inglaterra. Né? E a gente vai ver que todas as guerras feitas desde então, depois que Estados Unidos e Inglaterra pararam de brigar, ele faz com a Inglaterra. Né? Então, é vovó Inglaterra, papai Estados Unidos e os netinhos Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Todas as guerras eles estão juntos e invadiram o mundo inteiro. Então, você tem esse momento, então, de acúmulo primitivo. E depois você tem o quê? O que o Estado, depois do Exército Nacional, né, o Estado moderno vai criar a moeda nacional. Agora tem uma única moeda, que é a moeda do Estado Nacional. Para começar a fazer comércio interno e depois, mais adiante, vai, né, fazer comércio exterior mais adiante. Então, a moeda nacional, os bancos nacionais, olha só, né, a Polícia Nacional e a burocracia estatal. Então, está aí construído todos os elementos necessários para manter o Estado e a economia capitalista funcionando. Você tem um elemento primeiro, então, as Forças Armadas, para que foram usadas pelos impérios, né? Pelos impérios, pelos países colonizadores, para invadir os outros países que vão se formando, que vão ser muito formados, inclusive, por eles mesmos, né? E para tirar as riquezas, para abastecer a economia capitalista, para o acúmulo de riqueza. Segundo, criadas as polícias nacionais. Aí você tem muito interessante, porque você tem o poder, esse poder que surge é de uma aliança entre três grupos. O Estado moderno surge da aliança entre três grupos, né, que é entre o rei, os nobres e os burgueses. E essa aliança entre rei, nobres e burgueses, ela surge depois que os trabalhadores, ou seja, os produtores no campo, os que geravam riqueza. O nobre não trabalhava, né? O burguês vivia na cidade, no burgo, né? E o rei nunca trabalhava. Esses caras, então, né, vão ser ameaçados pela rebelião de quem produz riqueza. Quem é que produz riqueza? Naquela época são os camponeses, né? Os trabalhadores rurais. Depois, com o surgimento da indústria, os camponeses e os operários. Esses produzem riqueza. Mas esses primeiros camponeses, né, se insurgem contra o rei e contra o rei.
Vem uma guerra de insurreição, o rei se une com os nobres, unificam o exército para manter os camponeses no lugar deles, produzindo, né? E muitos desses camponeses fogem para as cidades, para os burgos. E quando eles chegam nos burgos, não tem trabalho para eles. Eles começam a morar no meio da rua. Aumenta muito a mendicância, né? Não tem emprego para eles, ali há o comércio, né? O insurgente, né, comércio, indústria muito, não tinha nessa época, vai começando lentamente a produção. E aí, então, eles ficam desempregados. E aí, esses burgueses chegam para o rei e falam: meu rei, ficou parecendo, esse é um burguês baiano, eu amo Bahia. Daí lá, esse burguês chega lá e fala: meu rei, o seguinte, olha. Esses caras miseráveis, fedorentos, sujos, não tomam banho, ficam no meio da rua da cidade, atrapalhando a cidade. Eu preciso da ajuda de vocês. Eles ficam lá, né, querendo trabalhar, gente. Olha que coisa horrorosa, gente. Você imagina, os caras querem trabalhar, os caras querem morar, eles querem morar. Né? Os caras querem estudar. Povo doido, gente. Imagina, o que a gente faz com ele? Nós temos que botar ele para fora do burgo, né? Então, aí ele pede ajuda para o rei. Então, dá um dinheirinho aí para a gente ajudar a criar, então, uma estrutura policial para tirar os pobres do meio da rua, atrapalhando o funcionamento da cidade. Uma coisa muito interessante nesse momento é que o rei vai buscar entre a população aqueles que vão manter a população no seu devido lugar. Então, a formação do exército, que é o exército? O exército é o povo. Né? Mas ele vai pegar entre o povo aqueles que agora vão trabalhar para defender os nobres, mantendo os pobres produzindo. Né? E vai pegar entre o povo aqueles que vão também servir aos burgueses e ao Estado, que vão manter o povo, né, longe da cidade, calado ou produzindo. Né? Então você tem o início dessa estrutura do Estado moderno. Espera aí, Freud. Nossa Senhora. Freud é rebelde, mas eu ensino todo mundo a ser rebelde aqui em casa. Aí eles não. Nem o Freud me obedece. Não, ele obedece de vez em quando, mas obedece sempre com diálogo. Nunca bati no Freud nem nos meus filhos, sempre diálogo. Então, começa ali a buscar entre o povo. Você começa, então, uma estrutura que vai permitir o quê? Buscar a riqueza fora e trazer para o Estado e manter o trabalhador trabalhando. Se o trabalhador se insurge, polícia neles. Invadiu o outro, né? Exército neles. E vai criando essa estrutura. Cria a Polícia Nacional, cria o Exército Nacional, cria a moeda nacional, criam os bancos nacionais, cria a burocracia estatal. Os bancos nacionais são os bancos centrais, que salvaram o capitalismo já várias vezes, e agora a última vez, agora em 2008, né? Os bancos centrais, os bancos nacionais, e depois vão construindo as outras estruturas modernas, que vão gerar o capitalismo. E uma coisa muito importante também, que a gente trabalhou e que nós comentamos, né, na última aula com o livro da Silvia Federici, é muito importante trazer isso. Né? Não só como um economista do século XIX vai perceber e entender a estrutura do capitalismo, como a lógica da mais-valia, ou seja, quem produz riqueza não ganha a riqueza que ele produz. Né? Então, a ideia da mais-valia, que a gente comentou na aula passada, se o cara produz 100 pares de sapatos, né, ele vai receber de salário um par de sapatos. Né? Vai para cobrir as despesas com o estabelecimento, 5 pares de sapato, e o resto vai para o dono da empresa ir para Marte, né? Ou ir dar uma volta em torno do planeta Terra, com todo mundo achando bonitinho ele fazer isso com o dinheiro que ele roubou do trabalhador. Isso é a ideia da mais-valia, né? Que vai somar, então, a ideia da exploração da mulher, que é o trabalho doméstico, que trabalha e não ganha para o seu trabalho. Então, isso é modernidade, muito modernidade. A criação das classes, a opressão de classe, o machismo, né? O racismo, a escravidão, etc., que nós vamos também aprofundando nisso, né? E a negação da diversidade, que é o segundo elemento que a gente estava falando, da uniformização. Ou seja, nós aprendemos durante 500 anos, o Estado moderno ensinou para nós que o diferente, que a diversidade é ruim, que, portanto, todo mundo tem que usar o mesmo cabelo, todo mundo tem que se vestir do mesmo jeito, todo mundo tem que acreditar na mesma coisa, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todo mundo tem que obedecer à mesma ordem, todo mundo tem que acreditar nos mesmos valores. Uniformizou. E quem foge disso é punido. Quem tem um cabelo diferente, nariz diferente, a cor diferente, anda diferente, pensa diferente, tem uma religião diferente, vai ser punido até hoje.
E é aí que entra o capitalismo para trazer esses valores? Também, porque você precisa, dentro de uma economia capitalista, você começa, à medida que ele vai crescendo, você precisa que as pessoas gostem de consumir as mesmas coisas, que elas gostem de fazer as mesmas coisas. Não há a diversidade do capitalismo, ela é superficial, é de mentira. É igual a diversidade de Epcot Center, né? Ou de Disneyland. Você vai na Epcot Center, você tem lá, tem um restaurante chinês, um restaurante árabe, tem um espaço para a China, um espaço para o mundo árabe, um espaço para a França, um espaço para a Inglaterra, só que tudo pasteurizado. As comidas são diferentes, mas o tempero é mais ou menos o mesmo, do jeito que os americanos gostam. É essa artificialidade da divisão. Por quê? Porque essencialmente todo mundo precisa gostar da mesma coisa. Consumir as mesmas coisas. Consumir os mesmos celulares, os mesmos computadores, consumir as mesmas músicas, se comportam, enfim, as pessoas têm que gostar de consumir. Ele vai começar a criar, mas isso é bem mais recente, né? Isso é século XX, né? Bem mais recente. Vai começar a criar, né, uma sociedade de ultraconsumo, onde o seu desejo, né, a sua falta, né, para Freud falando, ela se realiza justamente no consumo. Consumo, consumo. E você vai mudando o consumo. Qual que é a vibe do momento? Ah, agora é vestir calça preta. Ah, agora é usar não sei o que na cabeça. Ah, agora é usar TikTok. Ah, agora isso aqui. E com isso vai substituindo as vibes. No momento as pessoas vão consumindo, os caras vão enriquecendo. Não sei para que tanto dinheiro também, mas enfim, eles acharam, né? Eles vão para Marte, vão para a Lua, né? E como o planeta está acabando, eles vão viver sozinhos em Marte. Bem feito, vão viver sozinhos em Marte. Os egoístas, bandidos, sacanas, né, vão viver sozinhos em Marte. Mas... e nós aqui vai acabar mesmo, mas a gente vai para o céu. Né? Mas assim, gente, brincadeira, né? Há uma chance de não acabar. Pequena, mas há. Estou brincando de novo. Então, é isso. E aí, então, a gente vai... enfim, tá aí essa estrutura criada, que é a estrutura, né, desse sistema mundo colonial moderno. A gente vai justamente construindo isso aos poucos. Esclareceu, cara? Entendi. Esclareceu, sim. Obrigada. Então, tá. É isso, então. Maria Eduarda, tem uma pergunta? Tem sim, professor. Ainda é sobre o relatório e sobre o questionário. O senhor prefere, como nós vamos enviar pelo Canvas, o senhor prefere que a gente coloque nas normas da ABNT, tudo direitinho, assim? Ué, pode precisar ir treinando. Pode sim. Eles já vão treinando usar a BNT, etc. Mas pode. Mas Ok. depois nós vamos trabalhar também a diversidade na pesquisa, mas isso no final do semestre. Ok, então. Aí, Obrigada. mas é isso, Maria Eduarda. Gente, então nós passamos do tempo de novo, mas bom demais também, que a gente. Bom que vocês estão aí, né? Então, isso me faz feliz. Tudo de bom para vocês. Até amanhã. Amanhã a gente tá aí junto. Falou, professor. Até amanhã. Bom almoço aí. Bom Tchau, descanso. professor. Até amanhã. Tchau, professor. Até amanhã. Amanhã. Um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau, professor.